Você já ouviu falar de Batseba? Provavelmente sim. Mas será que você conhece a história real por trás da mulher que mudou o curso do reinado de Israel e se tornou mãe do homem mais sábio da história? Quantas vezes ouvimos sermões condenando Batseba, mas poucos falam sobre sua dor, sua força, sua redenção. Você sabia que 78% das pessoas que conhecem a história de Davi e Batseba nunca ouviram um sermão que a defenda ou a humanize? Isso revela um problema sério. Julgamos com facilidade, mas raramente olhamos com compaixão. Hoje, vamos mergulhar numa história que vai desafiar sua fé, tocar seu coração e mostrar que Deus pode transformar até mesmo os piores erros em propósitos eternos. E no final, você verá por que Batseba entrou na genealogia de Jesus. Antes de começarmos, se você ama estudar a Bíblia e quer ver mais conteúdos profundos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo, você já julgou Batseba sem conhecer toda a história? Vamos conversar nos comentários. Quem era Batseba antes de Davi? Antes de se tornar a mulher mais falada em uma das histórias mais polêmicas da Bíblia, Batseba era, para muitos, apenas mais uma esposa. Mas aos olhos de Deus, ela já fazia parte de um plano muito maior. Batseba era filha de Eliã, um dos guerreiros do exército de Davi, segundo Samuel 11:3, e neta de Aitofel, um dos conselheiros mais sábios do rei. Isso nos mostra que ela não era uma qualquer. Vinha de uma linhagem importante e respeitada dentro da sociedade hebraica. Ela era casada com Urias, um homem leal, íntegro, também soldado de elite, um heteu que abraçou o Deus de Israel. Ou seja, Batseba vivia no centro da nobreza, cercada por honra, tradição e fé. Ela era parte de uma família estruturada, tinha um casamento estável e, aos olhos de todos, seu futuro era promissor. Mas o que mais nos impressiona aqui é que, mesmo vivendo corretamente, ela seria atingida por uma tragédia que mudaria sua vida para sempre. Isso nos faz refletir. Quantas vezes você já pensou que estava tudo certo na sua vida e, de repente, algo fora do seu controle abalou suas estruturas? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre sua personalidade, mas o silêncio da narrativa nos faz entender que ela era uma mulher reservada, obediente e talvez até submissa demais aos sistemas da época. E isso importa, porque antes de julgarmos suas atitudes mais adiante, precisamos reconhecer: Batseba não era apenas a mulher bonita no terraço. Ela era uma filha, uma esposa, uma mulher de fé, vivendo dentro do que se esperava dela. E esse é o ponto. Deus não escolhe protagonistas perfeitos. Ele escolhe pessoas reais. E a história de Batseba começa como a de muitas mulheres, invisível para o mundo, mas com um chamado eterno aguardando ser revelado. O dia em que tudo mudou, o olhar do rei. A tarde estava tranquila em Jerusalém. O exército de Israel estava em guerra, mas o rei Davi, ao contrário do que era esperado de um líder, ficou em casa. E foi ali, no topo do palácio, que tudo começou. A Bíblia relata: e aconteceu que, uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista, segundo Samuel 11:2. Um rei que deveria estar em batalha. Uma mulher que estava em sua casa tomando banho, algo absolutamente normal. Mas um olhar, apenas um olhar, bastou para virar o mundo de cabeça para baixo. Aqui, precisamos ser muito cuidadosos. Por séculos, Batseba foi culpada por esse momento, como se ela tivesse se exibido ou seduzido intencionalmente o rei. Mas pare e pense. Ela estava no pátio interno de sua casa. Davi estava no terraço do palácio, ponto mais alto da cidade. Quem invadiu a intimidade de quem?
Esse olhar revela uma das realidades mais perigosas do coração humano. Quando poder, desejo e oportunidade se encontram, nascem os pecados mais devastadores. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu aqui, e Batseba foi arrastada junto. Davi não apenas a desejou, ele mandou chamá-la. E é aqui que muitos erram. Acham que Batseba tinha poder de escolha. Mas vamos ser francos. Como uma mulher poderia recusar uma ordem direta do rei? Num tempo em que mulheres não tinham voz e uma recusa poderia ser interpretada como rebeldia ou desonra, ela foi silenciada pela estrutura, pela cultura e pelo poder. É neste momento que a história de Batseba deixa de ser apenas um drama bíblico e se torna uma realidade ainda atual. Quantas mulheres até hoje são submetidas a situações que nunca desejaram? Quantos homens usam posição, autoridade ou manipulação para satisfazer seus desejos? E quantos de nós, assim como Davi, já nos afastamos do nosso propósito? E ao invés de lutar as batalhas certas, ficamos no terraço, assistindo à vida dos outros, criando tentações que poderiam ser evitadas. Esse foi o dia em que tudo mudou. Mas foi apenas o começo. O adultério, o luto e o silêncio de Deus. Após aquele encontro entre Davi e Batseba, a narrativa bíblica não dá detalhes sobre palavras trocadas ou emoções expressas. Foi algo rápido e trágico. Pouco tempo depois, Batseba envia um recado curto e direto ao rei. Estou grávida. 2 Samuel 11:5. A notícia que poderia ser de alegria em outra circunstância, aqui se torna uma sentença de vergonha, exposição e risco de morte. Segundo a lei, o adultério era punido com apedrejamento. Batseba, mesmo sem ter escolha no ato, agora carregava as consequências de um pecado que não nasceu em seu coração. E Davi, ao invés de assumir, confessar ou buscar a direção de Deus, ele escolhe esconder. Ele traz Urias de volta da guerra, tentando fazer com que ele vá para casa e durma com sua esposa. Se o plano desse certo, o filho seria assumido como de Urias e tudo ficaria resolvido. Mas Urias era honrado. Dormiu na porta do palácio e se recusou a ter prazer enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Diante disso, Davi vai mais fundo no erro. Escreve uma carta com a sentença de morte de Urias, entrega na mão do próprio soldado e o envia para o fronte de batalha para morrer. Sim, Davi usou a fidelidade de um homem para encobrir sua traição. E Batseba viu o marido ser assassinado sem saber os bastidores. Chorou seu luto, sozinha, sem justiça, sem voz. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11:27. Mas repare nesse detalhe. Deus ainda não falou nada até esse momento. Silêncio, nenhuma palavra, nenhum castigo imediato, nenhuma intervenção visível. E esse é um dos momentos mais assustadores da vida espiritual. Quando erramos, sofremos ou somos vítimas. E Deus permanece em silêncio. Quantas vezes você já viveu algo injusto, algo doloroso, e tudo o que ouviu foi o eco do seu próprio choro? Mas esse silêncio não é esquecimento. É apenas o intervalo entre o pecado e a confrontação divina. Deus estava vendo tudo, e a justiça viria no tempo certo. A morte de Urias, quando o pecado é maquiado com estratégia. Até aqui, Davi poderia ter se arrependido. Ele poderia ter confessado seu erro, pedido perdão a Deus, enfrentado as consequências. Mas, como acontece com muitos de nós, o medo da exposição foi maior que o desejo de redenção. E assim nasce uma das cenas mais trágicas da Bíblia. Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, o comandante do exército. Nela, ele dá instruções explícitas.
Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11:15. Imagine o peso. A carta da morte foi carregada por Urias, sem saber com as próprias mãos. Esse é o ápice da manipulação. O pecado agora está organizado. Não é mais impulsivo, é estratégico, racional, cruel. Urias morre em combate. Davi recebe a notícia e suspira alívio. Batseba entra em luto, sozinha. Ela ainda não sabe que foi tudo planejado. Talvez ache que foi só azar, uma tragédia de guerra, mas aos olhos de Deus foi assassinato, foi traição, foi perversidade. Esse capítulo nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes maquiamos nossos erros com boas intenções? Quantas vezes construímos narrativas para parecer que está tudo certo, quando no fundo sabemos que há pecado encoberto? A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Davi, por enquanto, estava prosperando. Aparentemente, ele casou-se com Batseba. Ela teve um filho e a história parecia resolvida. Mas só parecia, porque aquilo que está escondido aos olhos dos homens está gritando diante dos olhos de Deus. E a justiça divina não falha. Pode demorar, mas ela vem. A morte de Urias nos ensina que pecado não é apenas uma queda. É uma sequência de decisões erradas que vão se acumulando até o ponto sem volta. E quando envolvemos outras vidas, o dano se multiplica. Mas graças a Deus, o ponto final ainda não chegou. A redenção está vindo. Confronto e arrependimento, o papel do profeta Natã. O pecado havia sido encoberto. O rei estava em paz. O povo via apenas mais uma união entre o rei e uma viúva. Mas Deus havia se calado até aqui. Agora, ele age. Então, o Senhor enviou Natã a Davi. 2 Samuel 12:1. Natã, profeta de confiança do rei, chega diante dele com uma história simples, mas profundamente estratégica. Havia 2 homens em uma cidade, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha. Ele a criava como filha. Mas veio um viajante ao homem rico e, em vez de pegar uma das suas ovelhas, tomou a cordeirinha do pobre e a preparou para o homem que viera. Ao ouvir isso, Davi explode de indignação. Esse homem deve morrer. É nesse momento que Natã, com autoridade celestial, lança a sentença: tu és esse homem. O silêncio de Deus termina com uma acusação divina. Davi é exposto, sem escapatória, sem desculpas. Deus revela tudo: o adultério, o assassinato, a tentativa de encobrir. E deixa claro, o Senhor viu cada detalhe. Mas aqui acontece algo poderoso. Davi não tenta se justificar, não culpa Batseba, não acusa o sistema. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é remorso por ter sido descoberto. É tristeza profunda por ter ferido o coração de Deus. E Deus, em sua misericórdia, responde por meio de Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas o perdão não anulou as consequências. Natã declara que o filho, fruto do pecado, morreria. Davi jejuou, chorou, orou, mas o bebê faleceu. E ali, Batseba mergulhou na dor de perder o marido e o filho num curto intervalo de tempo. Ela foi vítima de desejo, alvo de julgamento e agora mãe enlutada. Mas algo mudou nesse processo. O arrependimento de Davi abriu espaço para a redenção de ambos. E Batseba, marcada pela dor, seria agora lembrada não apenas como a mulher do pecado, mas como parte do plano de Deus. O nascimento de Salomão, a esperança que nasce da dor,
A dor da perda do primeiro filho foi intensa. O silêncio da casa, o luto no coração de Batseba, a vergonha pública, tudo parecia indicar que essa história terminaria em ruína. Mas é aí que entra a graça restauradora de Deus. E consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. 2 Samuel 12, 24. Sim, do ventre que antes gerou um filho marcado pelo pecado, agora nascia aquele que seria o rei mais sábio da história, o construtor do templo de Deus, o autor de provérbios eternos. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu posso transformar uma história de dor em um legado de sabedoria e realeza. Mas não para por aí. O profeta Natã, o mesmo que confrontou Davi, foi enviado por Deus para dar ao menino outro nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Deus não apenas perdoou, ele marcou o filho do arrependimento com amor eterno. E Batseba, agora, ela é mais do que uma personagem na sombra da história de Davi. Ela se torna rainha-mãe, a mulher cuja história de vergonha se transforma em símbolo de redenção. Uma curiosidade pouco falada: no livro de Provérbios há um trecho chamado Palavras do Rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. Provérbios 31:1. Muitos estudiosos acreditam que Lemuel seja outro nome simbólico de Salomão, ou seja, aquela mulher que foi vista como sedutora, agora é conselheira de rei. Batseba pode ter sido a autora do capítulo mais famoso da Bíblia sobre a mulher virtuosa. Isso nos mostra que o nosso passado não define o nosso futuro quando Deus está no controle da história. Sim, talvez você tenha caído, talvez tenha sido ferido, injustiçado ou até humilhado. Mas se há arrependimento e fé, há esperança, e dela pode nascer algo grandioso. O poder da restauração, como Deus transforma vergonha em propósito. Se a história terminasse no pecado, Batseba seria apenas mais um nome associado à queda de um rei. Mas Deus não escreve histórias com ponto final, onde o mundo vê apenas reticências. Batseba é a maior prova de que Deus não apenas perdoa, ele restaura. Ela perdeu um marido fiel, foi envolvida num pecado sem escolha, sofreu julgamento silencioso, enterrou um filho que nem teve chance de viver. E ainda assim, ela se levantou. Com o tempo, Batseba se tornou uma figura de influência no palácio. Ela não apenas foi mãe do futuro rei, como também lutou politicamente para garantir que Salomão fosse o sucessor legítimo do trono. 1 Reis 1:11-31. Sim, ela, uma mulher, numa época em que mulheres não tinham voz, usou sua sabedoria, influência e coragem para mudar o rumo da história. Deus não escondeu a queda de Davi e também não apagou a figura de Batseba da narrativa. Ao contrário, ele fez questão de incluí-la na genealogia de Jesus. Em Mateus 1:6 está escrito: Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Deus poderia ter omitido essa parte, mas fez questão de lembrar o mundo inteiro que até mesmo a mulher de um homem assassinado por Davi faria parte do plano da salvação. Isso é o poder da restauração. E talvez hoje você esteja assistindo a esse vídeo com um coração pesado. Talvez tenha vergonha do seu passado, ou sente que sua história foi escrita por erros dos outros. Talvez esteja tentando esconder dores antigas ou lutas internas. Mas ouça isso com atenção. Se Deus restaurou Batseba, ele também pode restaurar você. A sua dor não é o fim. A sua vergonha pode ser o início de um testemunho poderoso. Lições eternas. O que Batseba pode nos ensinar hoje? A história de Batseba não é apenas um relato histórico, é uma mensagem viva para todos nós, especialmente para quem já enfrentou dor, vergonha, injustiça ou queda.
Aqui estão algumas lições eternas que você precisa guardar no coração. Mesmo quando você é vítima, Deus vê sua dor. Batseba não pediu para ser envolvida na queda de Davi. Ela foi chamada, exposta, usada, e em nenhum momento a Bíblia diz que ela foi a responsável. Isso nos lembra que nem toda dor vem das nossas escolhas. Às vezes, sofremos por causa da maldade dos outros. Mas Deus viu e interveio e recompensou sua fidelidade com um lugar na história eterna. Deus transforma histórias marcadas por vergonha em testemunhos de glória. O nome de Batseba poderia ter sido apagado, mas foi gravado na genealogia do Messias. Se você sente que seu passado te condena, lembre-se, Deus não consulta o seu passado para escrever seu futuro. O silêncio de Deus nunca é abandono. Por um tempo Deus não falou nada, deixou a história se desenrolar, mas isso não significa ausência. Significa tempo de prova, tempo de revelação. Se você sente que Deus está em silêncio, continue firme. Ele não deixou de ver, nem de agir. Mulheres têm um papel crucial no plano de Deus. Mesmo numa sociedade patriarcal e dura, Batseba foi instrumento de justiça, influência e sabedoria. Ela não ficou presa ao passado. Ela se levantou, lutou pelo filho e foi honrada por Deus. Que isso sirva de inspiração a todas as mulheres. Você é parte essencial da história que Deus está escrevendo. A história de Batseba nos lembra que nenhuma vida está perdida demais para Deus restaurar. Ela não foi esquecida, foi redimida e deixou um legado. Hoje, o que você precisa entregar a Deus? Um passado que te envergonha? Uma dor que parece sem explicação? Uma situação que foge do seu controle? Não importa o que seja, o mesmo Deus que restaurou Batseba está aqui agora, pronto para transformar sua história. Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Deixe nos comentários qual lição mais te impactou na história de Batseba. Isso ajuda a se espalhar essa mensagem para ainda mais pessoas.